A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos, professores, todos que acompanham o nosso ESTEAcast, a Mesa da Teologia. Esse é o podcast oficial, da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Eu sou o professor Alberto, diretor e professor da ESTEADEC, da nossa Escola Teológica. Eu tenho a alegria de apresentar esse espaço onde a fé encontra o conhecimento, onde falamos sobre teologia, propósito e ministério, mas, acima de tudo, onde a palavra de Deus é o centro de todo o nosso diálogo, de toda a nossa conversa com as pessoas que carinhosamente acolhem o nosso convite para vir dialogar e falar um pouquinho sobre as suas atividades espirituais ou seculares. Bom, antes de começarmos, propriamente dito, esse podcast, eu quero deixar aqui um abraço muito carinhoso, muito especial ao nosso pastor presidente e deputado federal, Paulo Freire, o grande mentor e incentivador desse projeto, que acreditou na visão de levar a teologia além da sala de aula, direto ao coração de quem ama aprender, quem ama servir ao Senhor. Então, deputado, pastor Paulo Freire, recebe aí o nosso abraço caloroso por tudo que o senhor tem nos inspirados através das suas atividades pastorais. Eu quero também cumprimentar aqui hoje a professora Tânia Trinquinato. Nós vamos abrir essa mesa para falar sobre missão, que não começou na igreja, mas no coração de Deus. E, claro, quando você lê, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, você vê uma missão ali, a missão de Deus, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu gosto de falar esse versículo de maneira mais popular, né? Parafraseada. Eu interpreto da seguinte maneira: porque o Pai amou você que está nos acompanhando nesse podcast de uma maneira tão ímpar, tão especial, tão sui generis, ao ponto de dar o único da sua espécie, para que todo aquele que crer no nome do seu único Filho não pereça, mas tenha vida e vida abundante. Para essa conversa, então, nós recebemos uma convidada muito especial, muito dedicada ao ensino, que tem uma vida toda basicamente ligada à educação, à pesquisa e ao compromisso com o reino de Deus. É a nossa querida professora Tânia Trinquinato, carinhosamente conhecida como Taninha. A professora Tânia é professora da ESTEADEC, ela tem ministrado várias disciplinas e hoje eu quero acolhê-la aqui com bem-vindo a essa mesa da teologia. É uma honra ter a professora Tânia aqui para compartilhar aquilo que só a experiência e a paixão pela missão são capazes de ensinar. Bem, eu vou iniciar aqui então a nossa fala, primeiramente cumprimentando a professora Tânia e dando a oportunidade dela cumprimentar aí todos os nossos queridos alunos, né, professores e, de uma maneira geral, todos que acompanham o ESTEAcast, a Mesa da Teologia. Olá para todos, a paz do Senhor, prezados. É uma alegria estar aqui neste momento e, como já foi mencionado, não podemos deixar de agradecer ao nosso pastor Paulo Freire, né, por esta iniciativa, sempre preocupado com a qualidade, a questão do ensino, que é algo bastante importante para a igreja, para a vida pessoal de cada um de nós. Também ao professor Alberto, né, pelo convite, primeiramente para ministrar disciplinas ali na nossa escola teológica e também por me convidar para estar aqui nesse tempo para falar de alguma coisa que eu amo demais.
É isso aí, essa é a professora Tânia e nós vamos já iniciar o nosso diálogo. Professora Tânia, para começarmos, então eu faço isso com quase todos os nossos convidados aqui na mesa da teologia, né? A gente quer saber um pouquinho da sua trajetória, da sua história, da sua biografia, a sua caminhada, inclusive o seu envolvimento com missão e missiologia. Amém. Bom, pastor, eu tive a oportunidade e a bênção de conhecer Jesus na minha adolescência, né? E desde lá, então, eu sirvo ao Senhor. E é interessante porque só mais recentemente que eu consegui linkar esse fato de amar tanto missões com uma coisa que eu fazia na minha infância, que eu lia muito sobre geografia, cultura de povos, história, sempre gostei demais disso, né? E eu falava, nossa, mas parece que eu sou diferente das outras crianças, né? Fico lendo geografia, vendo mapa, sabendo o nome das cidades, que língua fala nesses países, os costumes. E era alguma coisa que Deus já estava plantando uma sementinha, digamos assim, no meu coração. Mas, propriamente dito, né, digamos, um trabalho assim envolvendo a questão de preocupação com o evangelismo, com a salvação de pessoas, começou na década de 80, né? Já faz muito tempo. Eu morei com meus pais em frente à Escola de Cadetes do Exército, e ali a gente se envolveu com o trabalho de capelania dos alunos, né? Então, a gente levava os alunos para os cultos, levava para casa para tomar lanche no final de semana, porque muitos só podiam ver a família no final do ano, né? Pessoas de muito longe. Então, a gente fazia esse acolhimento com eles, era muito gostoso, né? Você poder falar de Jesus, demonstrar esse amor de forma prática, e a gente ali começou a aprender que as ações às vezes valem mais do que as palavras, né? Então, esse amor que a gente demonstrava, esse acolhimento, contou muito. E até hoje eu tenho ainda a oportunidade de ter contato com algumas dessas pessoas e ver que o fruto está lá, que a pessoa continua servindo ao Senhor. Então, isso não tem preço, é maravilhoso. Depois do meu tempo de universidade, eu me envolvi com a Aliança Bíblica Universitária, né? Que o senhor bem conhece, a ABU, e ali a gente participou também de várias atividades, né, acadêmicas, atividades que envolveu o evangelismo dos alunos, porque o meio acadêmico de uma universidade pública, o senhor sabe que é bastante desafiador, e ali nós éramos que, digamos assim, preparados para falar de forma convincente, de forma, digamos, inteligente, né? De forma intelectual, num nível que agradasse aos ouvidos dos alunos, porque quem conhece o universo universitário sabe que é mais ou menos por aí que as coisas caminham. E dei aula em escola pública durante um tempo, mas Deus me direcionou para uma outra área. Então, eu saí da escola pública, me desvinculei e fui trabalhar na universidade. E ali nós começamos um trabalho de oração numa praça que tem dentro do campus, que é chamada Praça da Paz. O trabalho cresceu muito, né? E umas pessoas falaram assim: ah, e se a gente for para o reitor e pedir para ele fazer um anfiteatro aqui na praça, para a gente sentar, porque a gente sentava na grama embaixo das árvores. Aí nós falamos, tudo bem, né? Ou não, a gente já tem aquela velha história, né? Não custa pedir. Então, nós fomos até o reitor e pedimos. E ele falou, vou fazer um pequeno anfiteatro. Então, está lá o anfiteatro até hoje, né? E ali foi estabelecido um trabalho de cultos semanais. Então, participavam professores, alunos, funcionários, todos os segmentos. Pessoas foram salvas, né? Muita gente batizada em diferentes igrejas. E o trabalho continuou, continua lá até hoje, né? Graças a Deus. Olha só, que história bonita. Você está acompanhando o SteaCast, a mesa da teologia. Esse é o podcast oficial da ESTEADEC, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Tânia, é impressão minha ou você nasceu em Campinas? Foi em Campinas, porque Nasci em você Campinas. citou ali a região onde você morou com seus Isso, pais. E você, então, quando você está falando de universidade, você está falando da Universidade de Campinas, a Unicamp. isso, da Unicamp, Tá? exato. Então, você, além de ser campineira ou campinense, né? Que a Academia de Letras fala que é campinense, né? Isso, Você
teve toda a sua vida, estudou aqui. Que escola você estudou aqui em Campinas? Estudei no bairro de São Bernardo, José Maria Matosinho, uma escola pública, o chamado segundo grau, antigamente, na escola Vitor Meireles, ali também no bairro de São Bernardo, sempre ensino público, E da escola pública você foi direto para a Universidade de para a Campinas. Você universidade. cursou o quê, Tânia? Letras, licenciatura, Ah, tá. E aí você, quando você deu aula no estado, você deu essa mesma disciplina, língua sim, portuguesa? língua portuguesa, Certo. E aí você basicamente parou de lecionar e foi isso. trabalhar na Fui universidade? trabalhar na Você fez universidade. concurso? Como é que foi isso? Fiz concurso, e isso tudo foi um direcionamento de Deus mesmo. Porque eu sempre me envolvi muito com os problemas das pessoas. Eu sempre tomei para mim, muitas vezes, as dores dos outros. E eu comecei a sofrer muito com os alunos, porque os alunos vinham e contavam, e eu não podia fazer nada, eu me sentia impotente. E eu comecei a falar para o Senhor: Senhor, eu estou me sentindo impotente nesse lugar. Eu queria poder fazer mais além de ensinar português, mas não, eu não tinha o que fazer, né? E, e por outras questões também, eu vi que era o momento de me desligar e buscar uma outra área, e surgiu essa oportunidade de fazer um concurso na própria Unicamp, fui para lá, e lá eu me envolvi com a gestão de processos de pós-graduação, né? Trabalhei sempre nessa área da pós-graduação lá, tanto na pró-reitoria como em cursos de faculdades especificamente, na gestão das bolsas de estudo. E aí foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de participar de iniciativas da universidade para melhoria de processos, desburocratização, facilitação de acesso a informações. Então foi um tempo muito produtivo também. É isso aí. Está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho a história da professora Tânia Trinquinato, que é professora da Escola Teológica. Se você quer estudar teologia, venha fazer sua matrícula. As matrículas estão abertas. A STEADEC vai acolher você com muita alegria, com pessoas como a professora Tânia, uma pessoa extremamente qualificada, preparada para compartilhar o saber para você. E é uma delícia você ter professores qualificados. A professora Tânia, que nós estamos hoje entrevistando, ela dá aula também de português para pregadores, porque é muito comum os pregadores terem vícios de linguagem. E a professora Tânia trabalha isso na sala de aula para você falar melhor, se posicionar melhor, entender o texto de maneira melhor. Todos esses elementos são trabalhados pela disciplina português para pregadores, né? Mas ela também é a professora de missiologia. Ela tem um conhecimento, já viajou comigo, já estivemos juntos em Israel, não é, Tânia? Isso. E fora isso, ela já viajou para a Grécia, fez o caminho lá da Reforma Protestante, conhece muitos países da Europa, já viajou acho que 2 vezes para o Haiti, não Isso, é, em trabalhos missionários, mas já foi também para o Peru e para outros países que ela vai estar falando aqui no decorrer da nossa conversa. isso. Mas eu quero que você, que tem desejo de estudar, você que tem uma chamada missionária, preste bastante atenção como que a professora Tânia se qualificou antes de fazer missão, de fazer o trabalho. Isso é muito importante. Porque tem muita gente que quer fazer missão, mas não se prepara, não se qualifica, não estuda. Então, claro que Deus tem os seus planos e Deus pode fazer o impossível, mas Ele nos dá condições, recursos para nos qualificarmos. Então, faça a sua matrícula na STADEC, as matrículas estão abertas, entre em contato, reserve já a sua vaga para que você possa crescer na graça e no conhecimento na Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Ô, professora Tânia, a missão não é primariamente o que a igreja faz, porque na verdade é Deus que fez primeiro, né? Isso. Nós seria secundariamente, né? É, Mas existe hoje um termo, um conceito presente na missiologia que é o Missio Dei, isso. né? Eu quero que você fale um pouco sobre esse assunto. O que que é Missio Dei?
Bom, essa é uma expressão latina, né? Que literalmente quer dizer a missão de Deus, né? É a ideia de que Deus está ativamente trabalhando para realizar o seu plano de salvação e de redenção. É a base, o propósito de todas as coisas. E a igreja e nós, como cristãos, somos chamados a participar dessa missão. Essa palavra, essa expressão, digamos que está baseada ali em Gênesis 12, de 1 a 3, né? Quando Deus fala para Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ali então Deus estava indicando que ele tinha o desejo de salvar a todos, né? Sem distinção de etnias. E também a parte muito conhecida de Mateus 28, 18 a 20, que nós chamamos de a Grande Comissão, onde Jesus claramente comissiona todos nós, seus discípulos, para fazermos discípulos em todas as nações da terra. Então é como alguns costumam dizer que nessa palavra de Mateus 28, a gente está vendo o Deus Pai enviando o Filho depois sobe ao céu, vem o Espírito Santo, e o Espírito Santo capacita a nós, igreja, para fazermos esse trabalho. Que bonito, né? Você está vendo aqui o podcast oficial da Esteadec, que é o Esteacast, a mesa da teologia. A professora Tânia estava falando sobre o que é Missio Dei, que a missão procede primeiramente, originalmente, primariamente do coração de Deus para nós e nós secundariamente fazemos também missão. Mas o que me chamou a atenção foi as suas últimas palavras. Você disse assim: o Pai envia o Filho, o Filho, o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo nos convence. Isso fez com que eu pensasse sobre a maior doutrina cristã, que é a Trindade. Em que aspecto? Porque o credo atanasiano do século IV, ele fala isso. Ele fala o seguinte: Deus Pai não foi criado, não foi gerado, Uhum. ele existe eternamente. O Filho não foi criado, mas foi gerado pelo Pai. E a pessoa do Espírito Santo não foi criada, não foi gerada, mas é procedente do Pai e do Filho no seguinte aspecto, que o Filho, ele diz que ele volta para o Pai, mas enviaria um outro, que é a palavrinha grega allos, que é um outro da mesma natureza, da mesma essência. Então, eu percebo o enviar, a missão em Deus enviando o seu único Filho, gerado por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, né? E depois o próprio Senhor Jesus enviando a pessoa do Espírito Santo, né? Então, eu percebo que Missio Dei tem muito a ver também com a natureza de Deus, que é a doutrina da Trindade. Isso. Não é verdade? Você consegue fazer esse relacionamento também? Sim, isso é claro, né, pastor? Quando você olha para as Escrituras, quando você estuda a palavra de Deus, isso é bastante nítido, né? Então, vamos lá. Eu acho que você já conseguiu entender o que é Missio Dei, e os nossos alunos lá na Escola Teológica trabalham muito esses termos, né? Porque na Isso. verdade é um termo latino, e se falou em latino, a gente lembra da Reforma Protestante também, que são as cinco solas, né? Que também são palavras latinas, mas que é a base da nossa fé, né? Sola Escritura, né? Scriptura, né? Sola Gratia, sola Fides, né? Solo Christus e Soli Dei Glória, né? São as cinco solas. São palavras latinas, porque a linguagem da igreja basicamente era o latim, até o século XV, né? Quando ocorre a Reforma Protestante, que vai trabalhar, então, que cada igreja fale a sua própria língua, né? Aí já não se trabalhou mais com a língua latina. Bem, mas, de qualquer maneira, nós pegamos essa palavra do latim, que é o Missio Dei. Mas, professora Tânia, como que a Missio Dei se relaciona com a nossa teologia, que é a teologia pentecostal? Sim, ela, a teologia pentecostal valoriza, né, como nós bem sabemos, o Espírito Santo e a experiência e uma experiência viva com Deus. Então, essa missio Dei, ou missão de Deus, se conecta a essa visão a afirmar que é o próprio Deus que age na missão, tendo o Espírito Santo como seu agente principal.
Então, nessa perspectiva, a missão nasce dessa intimidade com Deus, é sustentada pela experiência pessoal, né, com sua presença, se manifesta com poder e unção na vida do crente, para poder cumprir aquilo que Cristo, o Senhor, confiou à sua igreja. Olha só como que nós percebemos essa missão de Deus através da pessoa do Espírito Santo, que linka aqui com a nossa teologia, né? Porque o que que é ser pentecostal? Se a pessoa fala, eu sou pentecostal, mas não sabe o que que é isso, né? Pentecostal é aquela pessoa que acredita nos dons espirituais para a atualidade. Ele lê Atos capítulo 2 e acredita que aquela experiência que os discípulos foram revestidos de poder, ou seja, foram batizados no Espírito Santo, conforme promessa do Senhor Jesus. Porque se você observar o Evangelho de Lucas e o começo do Evangelho de Atos, aliás, e o começo do livro de Atos, você vê que é uma continuidade. Então, no final de Lucas, Jesus disse: Ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos ou batizados no Espírito Santo, né? Aí você inicia Atos, ele fala que eles estavam esperando, vendo a partida de Jesus, a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, e Jesus fala a mesma coisa, né? Ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do poder. Mas com que objeto? Qual é o objetivo do revestimento de poder? Ali em Atos 1 ele fala, para que sejais testemunhas. Isso é missão. Então a gente consegue relacionar a doutrina pentecostal com o Missio Dei. E eu acho, essa é uma opinião pessoal, que o pentecostalismo ainda é mais agressivo na missão. Ele leva a missão com mais seriedade, não desmerecendo os nossos irmãos tradicionais, não é isso. É na prática, o pentecostal, mesmo se ele não for oficializado a você, é um missionário. Ele não precisa disso. Ele é um missionário a partir do momento que ele é batizado no Espírito Santo. A partir do momento que ele recebe essa experiência pentecostal, ele vira testemunha, ou seja, ele vira um missionário, né? Então eu relaciono muito a ideia do Missio Dei com a teologia pentecostal. Eu consigo entender essa ligação que a professora Tânia compartilhou conosco. Você está acompanhando então o SteaCast, que é a mesa da teologia, e aqui hoje dialogando com a nossa professora Tânia Trinquinato, que é professora da Escola Teológica. E eu quero convidar você, hein? Por que que você não vem fazer o curso teológico? Olha que benção você vai ter lá a professora Tânia Trinquinato ensinando sobre pregador, português para pregador, para a gente se libertar dos vícios, né, da nossa língua, que é muito comum. Todos nós cometemos esses equívocos, mas está lá a professora Tânia trabalhando, despertando a nossa mente para termos uma linguagem mais adequada. E também esse tema maravilhoso que nós estamos discutindo nesse momento aqui no nosso STAcast, que é sobre missões. Agora, vamos lá. Qual o papel, professora Tânia, qual é o papel da igreja nessa Missio Dei? Tá. Bom, a igreja, ela é chamada então a participar dessa missão de Deus no mundo, né? Unindo-se ao que Deus já havia planejado e ao que Deus já estava realizando no mundo. A missão não nasce das atividades da igreja, ela não é um departamento, digamos assim, da igreja, mas ela vem do próprio Deus. E então a igreja não apenas tem uma missão a cumprir, ela é missionária por natureza, pastor. Existe para viver, para expressar o plano da salvação e da redenção ao longo da história. A igreja é chamada para servir a comunidade, para estar comprometida com a sua comunidade, ser uma comunidade acolhedora, uma comunidade de amor, né? Visto que Deus é Deus de amor. Olha que bonito essa colocação da professora Tânia, né? Então ela fala assim, que a missão é uma continuidade, um propósito de Deus. Então não é uma criação da igreja, porque essa é a nossa tendência, né? Já nós criamos o departamento de missão, nós, não. A missão, primariamente, procede do coração de Deus. Eu estou lembrando aqui, conversando com a professora Tânia, estou lembrando de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que eu acho que ali já começa o primeiro indício de missão, não é isso, Isso. professora Tânia?
É o que é chamado do proto-evangelho, né? Nós temos essa expressão para falar acerca desse versículo. Que é a ideia, então, que está ali, a primeira profecia messiânica da Bíblia, né? Isso, Que Deus enviaria alguém que pisaria na cabeça da serpente, né? exato. Então você vê já uma ideia, porque o ato de Deus enviar o seu filho, então tem muita gente que não entende a importância do Natal. Não consegue entender, é porque está muito associado a talvez a presentes, ao consumismo, talvez esteja associado a essas coisas. Mas como é importante comemorar o Natal, porque é a materialização da missão de Deus. A partir do momento que o Verbo se faz carne, então Deus entre os homens, Deus entra na humanidade materializado, né? Porque Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho que estava no seio do Pai, este se manifestou. Isso é Natal, é a encarnação do Verbo. É uma pena que as pessoas não entendem o que é Natal, mas o Natal é uma das coisas mais extraordinárias que a humanidade já concebeu e recebeu. Se as pessoas entendessem isso, elas agiriam como, por exemplo, Maria age quando ela recebe a notícia. Ela diz, né? A minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela fica alegre, ela fica feliz com a notícia. Os pastores ficam felizes com a notícia. Os pastores estão no campo, eles ficam maravilhados, porque Deus está visitando a humanidade. Os anjos se alegram em um coral celestial, glória a Deus nas alturas, porque é a encarnação do Verbo, é a missão de Deus É. materializada. E o mais bonito é que anos depois, talvez 1 ou 2 anos depois, quando os magos estão acompanhando a estrela, porque é uma temporalidade para eles virem da Pérsia, né? E eles chegam em Jerusalém, e a Bíblia diz que eles vão até Belém, e quando eles entram e vê o menino Jesus, a Bíblia diz que eles se alegram com grande júbilo. Então todo mundo se alegra por causa da encarnação do Verbo. Tem gente hoje que fica triste, né? Porque infelizmente foi contaminado por uma heresia, né? Mas o Natal é uma das épocas que as pessoas deviam fazer mais culto, adorar mais a Deus, estar em família mesmo e celebrarem, porque Deus cumpre uma missão redentora numa das grandezas nunca antes vista, que é o Verbo se fez carne, né? Então é muito bonito falar sobre missões. Eu estou aqui com a professora Tânia, esse aqui é o SteaCast, a mesa da teologia, e é o podcast oficial da nossa escola teológica. E você que já fez o curso teológico, já terminou o curso teológico básico, você tem que fazer o avançado, tem mais 2 anos, e para fazer o avançado você precisa ter o curso básico, obviamente, e também ter o curso médio de secularmente, o curso médio, ensino médio, para poder fazer o avançado. Mas nós temos um outro curso muito importante para obreiros, que é o CFO, que é o curso de formação de obreiros. Então, entre em contato com a SEADEC e se matricule para que você faça parte desse universo do saber, de conhecimento e, acima de tudo, também, além da presença de Deus, que é o mais importante, você vai ter professores qualificados, preparados, como a nossa professora Tânia Trinquinato, que hoje nós temos o prazer aqui de dialogar. Ô, professora Tânia, quais são os principais desafios para a igreja cumprir a missão de Deus, o Missio Dei? Bom, aí a gente tem alguns elementos que a gente precisa elencar aqui. Os desafios da missão hoje, eles passam, por exemplo, pela falta de compromisso da igreja. Não estou falando especificamente de uma denominação, estou falando de maneira genérica, né? Ou dos próprios cristãos que não têm, às vezes, o compromisso como a gente via nos irmãos do passado. A falta de recursos, né? A falta de treinamento ou de preparo. Nessa questão do treinamento, pastor, eu acho que é muito importante a gente focar o aprendizado teológico, né? O aprendizado linguístico, se a pessoa for trabalhar com um povo de uma outra língua. A questão do emocional precisa ser muito trabalhada, né? Ele precisa ser preparado, porque, por exemplo, quando eu estive ali atuando nos presídios com o evangelismo por mais de 10 anos, no começo eu me sentia extremamente impotente, porque eu via um mar de pessoas precisando de Jesus
E eu falava, mas o que que eu estou fazendo aqui, euzinha, sozinha, digamos assim, eu e Deus? Me sentia impotente, porque eu não entendia que eu estava ali, às vezes, por uma pessoa ou por duas, que eu estava ali para fazer aquilo que estivesse ao meu alcance. A mesma coisa foi quando eu estive no Haiti por 2 vezes, como o senhor mencionou. Lá, então, é mais gritante essa realidade da impotência, né? E aí que você vê que essa missão realmente parte de Deus, porque a igreja, ela sozinha não dá conta de fazer tudo. Então, precisa do poder do Espírito Santo, precisa da ajuda dos irmãos, precisa do comprometimento de muitas pessoas envolvidas para fazer um trabalho ali, uma missão ali no Haiti. Porque a miséria é muito grande, as dificuldades são imensas e as pessoas nem imaginam o quanto. Então é muito importante estar preparado. E às vezes o que a gente também aborda por conta dessas diferenças, quando você fala de outro país, é a questão antropológica, questões culturais, né? Que a pessoa tem que estar preparada para se defrontar com outros valores, outros costumes, outra comida. Eu até brinco com os alunos na sala, né? Que ó, você não vai esperando que você vai comer arroz com feijão, porque não vai ter, né? Então, são coisas que às vezes dificultam para o missionário, porque ele vai ter que se desprender de coisas que ele nem imagina, né? Ele vai ter que abrir mão de coisas que ele nem espera. E tudo isso ele tem que ser ensinado, ele tem que ser orientado antes de ir, porque senão ele vai chegar lá e ele vai ter muitas dificuldades. É muito importante o que a professora Tânia Trinquinati está falando. Eu morei 4 meses em Israel. Era jovem, estava na Universidade de São Paulo, fazia história, e teve um tipo de um convênio Brasil-Israel chamado URPAN, que era um ano para eu ficar no URPAN. Mas, devido à Guerra do Golfo, eu acabei retornando depois de 4 meses. Mas como é importante você conhecer o dia a dia de um povo, né? Na minha percepção, as pessoas que estão orando ou rezando, elas estão pensando em Deus, elas não vão dialogar com você numa oração. E eu lembro que em Jerusalém, especificamente no mês de janeiro, eu acho que você esteve comigo em fevereiro, uma vez estava Fevereiro. caindo neve, lembra? Isso. Estava caindo neve em Jerusalém. E uma época que eu estava lá também caiu neve, estava muito frio. E eu pensei comigo, acho que não vai ter ninguém no Muro das Lamentações. Os judeus não gostam da expressão Muro das Lamentações, né? Ele, ele fala Kotel Hamaravi, né? Que é o muro ocidental. Eles não usam a expressão. É nós que trabalhamos essa ideia. E eu fui muito cedo, estava frio, nevando, e tinha um rabino lá, rezando, né? Lá. Eu acho que ele falou, ele me viu, né? Assim como eu pensei que não ia ter ninguém, ele também achou que não ia ter ninguém. Então ele interpretou que eu fosse um judeu muito devoto, né? Porque aquele horário, de quase 6 horas da manhã, aquele frio, então ele me pôs o talit, né? Que é o manto de oração, a filacteias, tudo. E ele começou a reza, né? A hebraica, que é o Baruch Hashem Adonai, Eloheinu, e é o Baruch Hashem Adonai. Eu fui. Só que ele usou a expressão, você vê, você fala, tem que ter o conhecimento linguístico. Ele usou a expressão Adonai. Ele falou Adonai, Baruch Hashem Adonai, fechado, né? E eu, como eu sou da América do Sul, né? Claro, eu falei Baruch Hashem Adonai, aberto Adonai, que para eles é o nome de Deus, né? Ou que está no local do nome de Deus. Aí, o que aconteceu? Ele parou a reza, mas eu não percebi, porque eu estava naquela espiritualidade, né? Ali. Ele parou, olhou para mim e falou assim: Do you from Argentina? E eu pensei que fazia parte da reza. Do you from Argentina? Eu pensei, o que a Argentina tem a ver com. Lá, anime Brasil, né? Eu falei em hebraico para ele. Falei, não, 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 eu sou do Brasil. Mas só para você ver como que você começa a dar nota fora, né? Quando você não conhece todo aquele contexto. Por que que ele me perguntou se eu era da Argentina? Por causa da palavra Adonai, que Adonai são os judeus sefaraditas, né? Que são descendentes da língua ibérica, né? Português, espanhol. Aí fala Adonai, aberto. Mas os anglo-saxônicos, eles falam Adonai, que é fechado, né?
Então, são detalhes que você percebe. Agora, para a gente quebrar aqui, eu lembro que você conhece Jundiaí, porque o seu esposo, né, de Jundiaí da colônia, né, É. italiana, eu também sou jundiaiense, e nós estávamos lá na igreja de Jundiaí uma vez, e chegou uma pessoa dizendo assim, Pastor Eliseu, era o pastor Eliseu Queiroz, acho que você conheceu, né, e o pastor Ezequiel estava lá também, que hoje é o presidente lá, né? E ele chegou e falou assim, ô, pastor Eliseu, eu tenho uma chamada, eu quero levar a obra missionária para a Bolívia, mas um ilustre desconhecido, né? Aí o pastor falou: é mesmo, meu filho? E, e como que você, que chamada é essa? Como é que foi? Não, eu tive uma visão, mas não tinha escola teológica, não tinha preparação nenhuma, sabe assim, caiu de paraquedas, né? Aí que visão que você teve? Eu vi três letras bem grandes: V, P e B. E eu interpretei: vai para a Bolívia, ele falou. Olha só que. Aí o pastor falou assim: mas pode ser também, vai plantar batatas, né? Quer dizer, ficou muito subjetivo. Missão, a pessoa tem que ser qualificada, ela tem que estar preparada, né? E é por isso mesmo que eu quero convidar você que está acompanhando esse programa para vir fazer o curso teológico. É a escola teológica. Vem se qualificar. Você não tem chamada missionária? Então vem se qualificar para não haver essa dupla interpretação, né? Vai para a Bolívia ou vai plantar batatas, né? Eu estou aqui com a professora Tânia Trinquinato e a próxima pergunta, que eu acho importante, já que nós estamos falando ainda de Missio Dei, Uhum. é como nós podemos ter uma visão integral da Missio Dei. Bom, pastor, a missão de Deus ela é compreendida a partir de 4 pilares. O primeiro, o bíblico, como nós já mencionamos rapidamente aqui, porque é ali que nós temos o plano da salvação revelado ao homem, né? O teológico, porque o teológico vai conectar essa missão com a doutrina cristã. A parte histórica, que é muito importante, porque a gente vai observar como a igreja viveu essa missão ao longo do tempo. E a questão cultural, novamente, porque para a missão é necessário você discernir o contexto em que você vai trabalhar. Que bonito, né? Ô, Tânia, deixa eu perguntar, é uma pergunta pessoal. Você, quando você recebeu o convite para ir para o Haiti, por exemplo, a segunda vez tinha ocorrido o terremoto, né? A segunda vez. Mas o que que você mensurou para ir? Assim, você ficou com dó, foi isso? O que que aconteceu? Ou você sentiu aquela chamada? Eu queria ver um testemunho pessoal seu. O que que te levou? Porque você tem uma vida aqui, né? Você tem um monte de compromisso. De repente você parou tudo e foi para o Haiti. É, dó não foi. Essa é a primeira coisa que eu posso dizer. Foi mesmo uma coisa que ardeu no meu coração e eu falei, eu não sei falar a língua deles, eu não sei o que eu vou fazer lá, né? Porque até o momento que me surgiu a oportunidade, eu não sabia exatamente como seria, mas eu pensei, eu pelo menos posso dar um abraço, eu posso dar carinho para alguém, eu posso ajudar o missionário a limpar a casa dele, posso ajudar a fazer uma comida, né? Eu posso servir de alguma forma, né? Esse é o pensamento de quem vai conhecer uma missão, de quem vai conhecer um trabalho missionário. É o intuito primeiro de servir. Servir ao não crente, servir aos irmãos que estão lá, é serviço, pastor. Olha que bonito, hein? Serviço. Missão é servir. Porque tem gente que tem uma ideia de missionário muito romantizada, né? Isso. E não tem essa experiência, esse sentimento, essa chamada divina, que é prestar um serviço para pessoas, para o ser humano. Nós estamos falando aqui de missiologia. E claro que a missiologia aborda o quê? A questão cultural, que eu acho que é um choque quando você chega em outro Muito. país e coisas que para você têm uma dimensão, uma mensuração, aí para eles tem uma outra completamente diferente, né? Então, questão cultural, a questão da comunicação, que é a questão da língua. Eu, pelo menos, quando na minha primeira experiência fora do país, eu percebi, isso é a herança que eu recebi de ser uma pessoa que gesticula muito. Isso vem exatamente pelo fato de eu ter chegado em Israel e não saber o hebraico. Sabia sim, eu sabia o hebraico de teoria, né? Então, por exemplo, está na rua, eu lembro como se fosse hoje, eu caminhando na rua, um menininho de bicicleta falou, Zihá, Zihá, Zihá. Eu, o que que ele está falando?
Eu tinha aprendido aqui no Brasil, com licença, esliha. Esliha. E o menininho, escorre, escorre, escorre. Sabe o que é? Que ele está me xingando e tal? Não, ele estava falando só com licença. Né? Então, o problema da comunicação transcultural, É, até no Brasil, né? Coitado do estrangeiro que vem para cá e pensa que, você, né? Você, se, né? é, Como que a pessoa vai saber que é você quando você fala se? É difícil. Então, a questão da comunicação transcultural. E quais os principais desafios contemporâneos agora do nosso momento histórico na missão do século XXI? Como que a gente aborda como a gente amarra todos esses temas? eu costumo, às vezes, usar uma figura para os alunos na sala, que é a seguinte: o presente é o mesmo, mas o pacote, o papelzinho de fora, a embalagem, a gente tem que atualizar, né? Então, a gente tem que contextualizar a forma de falar o evangelho para cada povo, para cada subgrupo, né? Porque a gente sabe que dentro de um país há pequenos grupos, né? Grupos menores, com características específicas, principalmente quando você vai para países da África. São muitas tribos, cada uma com suas particularidades. Então, você tem que primeiro estudar aqueles costumes para saber como contextualizar sem perder a essência do Evangelho. Você não pode deformar a palavra de Deus. Então, aí é que entra a questão de conhecer profundamente as verdades da Bíblia, para saber transmitir essas verdades sem prejudicar o que ela está querendo transmitir naquele dado ensino, naquele dado ponto, né? É a questão do inculturar, digamos assim, né? Que é um termo que se usa bastante na antropologia para falar de que é um processo que a mensagem cristã vai se integrar com aquela cultura sem perder a sua essência. Ela É, se adapta, ela se transforma de uma forma que aquele povo possa compreender, mas sem prejudicar a palavra. Então, tem um exemplo de uma tribo na África que eles não. Cada vez que o missionário ia falar alguma coisa, ele falava do gado, do boi, da vaca, eles se sentiam mal, eles se sentiam incomodados, porque eles pensavam no homem branco. Porque eles não tinham boi nem vacas, eles tinham cabras, ovelhas, animais de menor porte. Então, quando falava de animais de grande porte, eles não gostavam, eles se sentiam mal. Então, o missionário falou: bom, então não posso mais falar de boi e de vaca aqui para esse povo. Né? São detalhes que, às vezes, você tem que ter esse conhecimento prévio para não prejudicar o seu ensino, a ministração da sua palavra. Né? a missão é uma coisa fascinante, né? É, Porque não basta apenas a pessoa falar assim: olha, eu prego bem, eu me comunico bem, e eu, inclusive, falo bem em determinada linguagem. Isso não é tudo, isso é importante, é, mas não é tudo. Existem detalhes, e nesse sentido, Tânia, eu sei que você acompanha muito bem isso, tanto como professora de missões, mas também como língua portuguesa, o papel da sociedade bíblica, como é importante o papel da sociedade bíblica na área missionária, porque ele tem que traduzir a palavra de Deus, né, de uma maneira que as pessoas entendam, e aí vem em minha mente a passagem bíblica do eunuco. Lembra que o Felipe pergunta: você entende o que você está isso. lendo? É, Quer dizer, então não basta você ler. Muitos alunos na escola teológica, certamente fizeram isso com você também, me procuram e falam assim: eu queria uma tradução da Bíblia direta do hebraico. Eu brinco com eles, falo assim: você não vai entender nada. Porque existem palavras na língua hebraica que eu preciso entender isso que você está falando, eu preciso traduzir na língua portuguesa de uma maneira compreensível. Por exemplo, montanha em hebraico é har. E azeitona em hebraico é zeitim. Se eu for traduzir Har Zeitim, não fica Monte das Oliveiras, ficaria Montanha de Azeitonas, ou Monte de Azeitonas, que para nossa língua é uma outra ideia. É só pegar um monte de saco de azeitona, fica uma montanha de azeitona. é. E o nome do monte, então, o monte é Monte das Azeitonas. Mas como que nós colocamos na língua portuguesa? Monte das Oliveiras, das árvores, né? Oliveira, que no final é das azeitonas a mesma coisa. Mas a capacidade da Sociedade Bíblica do Brasil
em colocar as palavras mais apropriadas para o nosso entendimento. E tem muita gente que não consegue entender isso e nem valoriza isso. Eu sei de uma história de uma tribo que tinha muita dificuldade em entender o que que é neve. Porque é uma tribo lá da Polinésia, muito calor, muito mar, não tem neve. Eles não têm. Hoje, com celular, televisão, hoje é diferente, né? Mas imagina há 100 anos atrás. Como falar, e aquela passagem do profeta Isaías ainda, que o seu pecado seja vermelho como a escarlata, se tornarão branco como a neve, como a branca neve. Primeiro que ele nem sabe o que é escarlata. O que é escarlata? Até aqui no Brasil tem gente que não sabe, que imagina uma tribo isolada. E aí os missionários, com muito cuidado, fizeram uma paráfrase do versículo, né? Aí colocaram assim: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a crista do galo, tornarão brancos como a polpa do coco. Foi uma maneira, então, dos missionários transmitir a palavra dentro daquela realidade. Aqui entra o que você está falando da comunicação, né? da, do elemento cultural, que nós temos que respeitá-lo sem destruir a essência da palavra, e Paulo é perito nisso. Você vê que Paulo chega em Atos 17, em Atenas, onde você visitou, você viu lá o que, que tem de imagens, né? E Paulo passeando, ele não quebra as imagens, ele não fala mal das imagens, não. Ele observa as imagens e ele encontra uma imagem lá, que na verdade é um altar escrito ao Deus desconhecido. Ele pega esse gancho do mundo pagão, porque ele está num ambiente pagão, que é Atenas, politeísta, né? Da cultura dos deuses gregos romanos. Ele pega um gancho no paganismo, que é, olha, eu passeando na cidade de vocês, eu vi que vocês são muito supersticiosos, muito religiosos. E eu encontrei lá um altar escrito ao Deus desconhecido. É sobre esse que eu vou falar. É a capacidade missionária do apóstolo Paulo. Não é à toa que é um dos maiores missionários, né? Isso, pastor. Você está acompanhando então o STAcast, que é a mesa da teologia, é o podcast da oficial da STADEC, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus. Hoje estou aqui num papo muito bom com a nossa querida professora Tânia Trinquinato. Vamos lá, Tânia. Quais são então as implicações dessa missão de Deus, Missio Dei, para a nossa compreensão da evangelização ou de evangelização? Bom, essa missão de Deus, ela, pastor, revela que a evangelização não é só tarefa da igreja, como falamos já no início aqui hoje, mas uma parte do agir contínuo de Deus no mundo. Deus continua agindo. Então, ela chama a gente para anunciar essa salvação, para formar discípulos entre todas as nações, e indo além, a gente pode pensar também na questão da conversão do indivíduo, de uma única pessoa, né? Alcançando a questão da restauração também do ser humano, a transformação da sociedade, porque quando o evangelho chega a certas sociedades que têm costumes quase que bárbaros ainda nos dias de hoje, o evangelho é capaz de fazer essa transformação social, né? De minimizar injustiças. O evangelho tem esse poder de transformação. Professora Tânia, você falando sobre esse mundo hostil, né? Há um mundo hostil, de culturas hostis. E aí eu penso sobre igreja perseguida. Sim, E eu penso sobre a janela 10 por 40. Eu sim. queria que você falasse um pouquinho sobre o que é essa ideia de janela 10 por 40, tão falado quando se vai discutir missões, né? Na verdade foi um termo criado para designar uma área do planeta, né? Para quem lembra daquele famoso globo redondinho que a gente tinha, né? Você tem lá as linhas verticais e horizontais, né? Os paralelos, as latitudes. Então fica dentro de um retângulo no mundo, onde se concentra majoritariamente povos não alcançados pelo Evangelho, né? E o detalhe mais importante é que esses povos, eles são marcados por outras religiões, e é exatamente por conta dessas religiões é que há maior perseguição aos cristãos, né?
Então, nesse cenário, a gente percebe que a batalha espiritual é intensa. Daí a questão do poder do Espírito Santo, né? E a igreja global, então, ela é chamada para orar, para interceder, para sustentar aqueles que vão, para sustentar a igreja, esses irmãos que vivem nesses lugares, e para pedir para que Deus continue, através de cada um de nós, levando a luz do Evangelho para essas regiões tão escuras, tão desafiadoras do mundo, né, pastor? E para a pessoa que está nos acompanhando, professora Tânia, como que o entendimento da chamada missão Dei, falando de missão Dei, como que deve isso impactar a vida prática e que desperte a pessoa, então, ao engajamento de missões? Como que se daria isso? Bom, como o senhor já bem mencionou, falamos de alguns versículos aqui, principalmente Mateus 28, né? Ali a gente vê claramente que todo crente é um agente dessa missão de Deus, onde quer que ele esteja, no contexto da sua família, do seu trabalho, da sua vizinhança, né? E por conta disso, dessa conscientização, então, ele vai entender que ele precisa se engajar, se envolver nessa missão. Não é uma opção, é um chamado para todos nós. Na verdade, uma ordenança, se nós formos olhar ali o versículo do Mateus 28, 18 a 20. E precisa também quebrar um paradigma de achar que o missionário é só aquele que vai para outro país, né? Porque nós temos missões urbanas, Sim, mas temos também a missão de trabalhar com a nossa casa, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com as pessoas no meu trabalho, na universidade. Quer dizer, você todo tempo pode ser um missionário, né? exato. É que nós temos esse paradigma, né? Que o missionário é aquele que vai lá longe, em outro país. Não, a proposta é que todos nós sejamos também missionários, como Deus é o grande missionário, né? Isso. Ô, professora Tânia, vamos falar um pouquinho agora sobre as suas duas viagens do Haiti e também a sua última viagem para a Europa. Tá. Bom, a gente já comentou um pouquinho sobre a passagem pelo Haiti, foram em duas ocasiões, 2017 e 2019, né? Eu fiquei ali em torno de 15 dias em cada uma dessas oportunidades. E, como eu falei, não foi por dó, né? Foi mesmo por amor, né? Por desejo de poder fazer alguma coisa por aquelas pessoas. E ainda bem que a gente tinha os intérpretes, né, para ajudar, mas era mais a questão do doar amor, do doar sorriso, abraços. Isso conta muito para aquelas pessoas, porque tem gente que pensa que Haiti é Tahiti, não sabe que o Haiti é um país aqui da América, né, que está mais próximo dos Estados Unidos. As pessoas não têm muito conhecimento da situação que eles vivem, né, da desgovernança, né, e que isso traz sérios problemas. E a gente vê, então, essa miséria, né, e a comida não é assim aquela coisa, eu vou comer um monte, né, como os irmãos às vezes falam, ai, tô morto de fome, faz aquele pratão. E não é, né? Você tem tudo meio que contado. Por quê? Você nem tem como ter muita comida, porque não tem energia elétrica para ficar guardando na geladeira. O que você fez de manhã vai estragar para de noite. Então, é desperdício de dinheiro, é desperdício de recurso do dinheiro dos missionários, você ficar fazendo um monte de comida. Essa é uma questão que assim, eu achei muito interessante de observar. Eu fiquei pensando, meu Deus, que dificuldade de ficar administrando a comida para não estragar. Não tem energia elétrica. Aí eu me lembro que tinha uma irmã e falou assim: Nossa, mas eu vou ter que tomar banho frio? Falei: Olha, acho que o menor dos problemas é tomar banho frio, né? Aí a outra, sabe como é mulher, né? As irmãs que me desculpem. A outra disse assim: Eu não vou poder fazer chapinha no cabelo porque não tem energia, né? Não, irmã, não vai fazer chapinha no cabelo, não vai ter banho quente, não vai ter nada dessas coisas, né? E quando a gente saía para ir para os orfanatos ou para fazer alguma visita, a gente já sabia, não ia ter o que comer, não ia ter banheiro para usar, porque banheiro é muito difícil, né? As casas, a maior parte das casas são três paredes de tábua, a quarta parede é uma lona e só. Não tem cozinha, não tem banheiro. Não tem, pastor, não tem.
É um país bem excluído economicamente, né. Sim, Ele, infelizmente. o Haiti, por incrível que pareça, era para ter uma outra história, né, porque Sim, foi o primeiro local onde Cristóvão Colombo chegou, no dia 12 de outubro, 1492, a famosa ilha de Hispaniola, né. isso, É dividida, né, um lado fica a República Dominicana exato. e outro lado fica o Haiti. E o Haiti sofreu um violento terremoto, onde inclusive morreu, né, a irmã do então arcebispo de São Paulo, Dom Evaristo Armes, né, Isso, a irmã dele morreu, ela estava lá também, isso. atendendo, né, e o Brasil teve um papel muito importante também, não é, as Muito. forças armadas, através da ONU, tentou colocar ordem, né, num país muito dividido, né, já sofria com uma série de divisões, de violência mesmo, de gangues, né. Isso. Então o Estado é muito pouco presente no Haiti. É, Aí o problema, quando o Estado não está presente, outros grupos se organizam e acabam trazendo o seu pensamento, né. E então há uma carência muito grande. Nós temos muito haitianos no Brasil, isso. e são nossos irmãos. Aqui em Campinas, para você ter uma base, nós temos até foi criado pela assistência social um momento de que os haitianos pudessem apresentar sua cultura, sua culinária, etcétera, aqui na cidade de Campinas. Então, nós temos um apreço, um carinho pelo Haiti e reconhecemos a luta, desse povo, mas tem uma igreja lá, né, de Tem. pessoas que estão ali orando, pedindo a mudança, e eles vão influenciando sim as próximas gerações. Então, se você tem uma chamada da parte de Deus, vem fazer o curso teológico, né, vem se Exato. qualificar. Aqui você vai encontrar uma professora que vai ter uma experiência enorme, até porque já esteve 2 vezes no país, em 2 momentos diferentes, né. Isso. Ô Dani, além do Haiti, que fica aqui na América Central, além do Haiti, que é Caribe, né, além do Haiti, quais outros países que você teve o privilégio de conhecer? No ano passado eu tive a oportunidade de estar no Peru, era uma coisa que eu não havia planejado, mas aconteceu e eu falei, não vou perder a oportunidade, né? E pudemos conhecer uma escola missionária ali na selva, né? Na cidade de Porto Maldonado. Conhecemos a nossa igreja ali na capital, em Lima. E foi interessante porque eu, na minha ideia, imaginava que todo mundo falasse espanhol, né? Mas as pessoas falam quechua, né? Que é uma linguagem do povo da montanha. É, o Eles Império descem, Inca, né, o Império Inca dominou toda a região, né. eles descem, né, das montanhas, como eles costumam usar essa expressão, e eles vêm com a sua língua. E muitos ainda usam as suas roupas típicas mesmo ali na capital, né? Então, é uma cidade imensa, muita idolatria, né? E precisa de bastante manga arregaçada para trabalhar para alcançar aquele povo. Precisa Eu de muito eu trabalho. quero aqui aproveitar, mandar um abraço para o pastor Enoque Isso, Tiburtino, ele com a família dele estão em Lima, né, isso, fazendo um trabalho bonito lá no Peru, né. exato. Além então de Haiti, Peru, onde mais? Bom, pastor, aí eu tive também a oportunidade de conhecer, como o senhor mencionou, né, uma parte do roteiro da reforma na Europa, né? E esse contato com as culturas é muito interessante, porque logo na chegada, praticamente, a gente já viu a questão da perseguição, né, a símbolos, religiosos. Tinha uma irmã no nosso grupo com uma correntinha com uma estrelinha de Davi. E ela foi imediatamente orientada a esconder aquilo para evitar problemas. Então, a gente está falando de um país de primeiro mundo, mas a gente percebeu lá que, de fato, os cristãos ou os judaico-cristãos, né, não são muito bem-vindos, não são muito bem recebidos. Uma outra questão é que, na nossa cabeça, a gente pensava, "Ah, vamos estar de frente da porta onde disse que Lutero, né, afixou as 95 teses da reforma. Ah, nós vamos cantar Castelo Forte. Não pôde, não podia cantar na rua. Não pudemos entrar nessa igreja.
Então, são coisas que você vai vendo que vai cerceando, que vai cercando e limitando, né, o cristão. E eu fiquei pensando, como falar de Jesus nesse lugar, né? Já que até torres de igrejas católicas, né, que costumam colocar uma cruz no alto, têm sido removidas, né, para banir, para apagar o símbolo do cristianismo, né? Então, são desafios. A Europa precisa ser evangelizada, né? Ela Isso, se secularizou isso. e cada dia está entrando num abismo, né, de problemas sociais terríveis, e isso em consequência do seu abandono à sua fé, né? É, Ela tinha uma fé, mas que era vibrante, e foi quando ela desenvolveu, e etc. A partir do momento que ela quis tirar Deus do seu cotidiano, ela está sofrendo as consequências, né? é, E cada dia você vê a ruína daquele mundo, né, é, com uma série de problemas sociais que só aumentam, né, só aumentam, isso. e espero que quando eles se despertarem não seja tarde demais, né? É, Porque a gente nunca pode imaginar que Deus não é poderoso para reverter situações aparentemente irreversíveis, né? sim, Nós estamos assistindo nesses últimos dias o grande crescimento do cristianismo no Irã, e em outros países árabes, na China, na própria África, né? Então, tudo é possível para Deus, né? exato. Matânia, além desses países europeus, você visitou Israel, Egito também, Egito, Jordânia, Jordânia, Turquia. né? Você conhece a Turquia, então é uma professora muito qualificada, muito preparada, por isso mesmo que eu quero te convidar para vir estudar na Escola Teológica na STADEC. Faça a sua matrícula, tá? Você vai ter professores extremamente qualificados. E o exemplo aqui é a professora Tânia, que tem uma vivência, uma experiência, um saber muito rico para compartilhar com você, que tem chamada missionária. Mas se você não tem chamada missionária também, nessa perspectiva de ir para um outro país, etc., você também tem. Você está sujeito a essa ordem do Senhor Jesus, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, se você não quiser chamar de missionário, não tem problema, mas você tem que ser testemunha do Senhor Jesus, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Para nós já estamos chegando no final do nosso TEAcast, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os futuros missionários, Uh, para os nossos alunos da STADEC. Bom, primeiramente eu queria dizer que a palavra de Deus, ela sempre nos inspira a nós meditarmos, a estudarmos. Primeiro para nós mesmos, para o nosso próprio conhecimento, para estarmos mais próximos do nosso Deus, sabermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E em decorrência disso, a gente poder falar desse Deus com confiança, com segurança, né? Como o Paulo fala lá para Timóteo, para manejar bem a palavra, para não ter do que se envergonhar. E, em segundo lugar, para que a gente olhe à nossa volta, né? E observe que tem muitos rostos diferentes, né? Se você observar o haitiano, como o senhor mencionou aqui, ele tem diferenças nos seus traços físicos, no seu rosto, né? Na sua forma de gesticular, de se comportar, ele é diferente do brasileiro. A gente tem muitos outros povos representados no nosso país que nos dão a possibilidade de conhecer essas diferenças e pensar que Deus ama cada uma dessas pessoas, né? Cada uma delas de forma particular, individual, e que elas são representantes de um povo, né? Que Deus ama aquele povo, ama aquela nação, porque Deus ama a todos. Então, pense em começar pregando, né? Para essas pessoas que estão próximas, como a gente já falou aqui hoje, pregando para a sua família, para as pessoas do trabalho, para esses estrangeiros que você encontra aí no seu dia a dia, aquele venezuelano que está lá no semáforo tentando vender uma balinha, né? Procure de alguma forma transmitir o amor de Deus, dar um folheto, falar um Jesus te ama, alguma coisa para ele, né? E Deus vai estar olhando o desejo do nosso coração, de querer servi-lo em missões, porque tudo é conhecido diante de Deus daquilo que está no nosso coração. Então, Ele vai nos capacitar, como o senhor já bem mencionou aqui hoje,
quando a gente vai para a escola teológica estudar, né? Essa é a forma de Deus nos capacitar, nos capacita também através da vivência, do aprendizado que o Espírito Santo nos traz no nosso dia a dia. E aí Deus então pode prover meios para a gente ir a alguma nação, para alcançar um povo de outra língua, e aí podermos declaradamente ou claramente cumprir essa grande comissão tão maravilhosa que nós pensamos um pouco nela aqui hoje. Então, quer seja perto, quer seja longe fisicamente, mas nunca longe dos propósitos de Deus, né, pastor? Para nossa vida, para a vida da igreja, porque a igreja faz parte de tudo isso. Então, por isso eu te digo, vem estudar a palavra de Deus com a gente, né? E assim você está se preparando cada vez melhor para servir bem ao nosso Deus. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Ô, professora Tânia, recebe aí o nosso abraço, nossa gratidão a Deus pela sua vida. Você tem sido bênção na nossa STADEC e muitíssimo obrigado por compartilhar da sua trajetória, da sua vivência, com essa sua sensibilidade e com o seu aprofundamento, né? Sua profundidade nos temas que você trata a missão. É muito inspirador ouvi-la falando sobre esse tema e compartilhando a sua experiência. Eu tenho certeza que muitos alunos, muitas pessoas serão tocadas por esse seu testemunho, seu depoimento, que desperta em nós esse desejo de fazer missão. Muito bem, você que está nos assistindo, a você que esteve conosco esse tempo todo, que esse tema realmente incendeie o seu coração, que você deseja vir estudar, se qualificar para fazer missão. A missiologia nos lembra que todo cristão é enviado, que o evangelho ultrapassa as fronteiras e que viver a fé é participar ativamente daquilo que Deus está fazendo no mundo. A Missio Dei. Se esse episódio, então, falou no seu coração, inscreva aí no nosso canal. É importante que você se inscreva, é importante que você deixe o seu link, aí, dê um positivo aí, comente também, fale alguma coisa, se você gostou, qual a experiência que você teve com a professora Tânia lá na sala de aula, deixa aí uma mensagem e, claro, todo mundo tem um grupo de WhatsApp, todo mundo tem. Compartilhe esse material. Envie também sugestões de temas e convidados. Nós queremos que você participe dessa mesa da teologia. Este foi então o STEAcast, a mesa da teologia, o podcast oficial da STEADEC. Até o próximo episódio e que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.